Queridos irmãos, aí é Floripa, graças e paz a todos vocês, sejam bem-vindos a mais uma lição da nossa escola bíblica. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o serviço cristão. Hoje é a nossa aula número 2, intitulada Consagrados para Servir a Deus. Na aula anterior, nós estivemos estudando o fato de que nós fomos criados para servir a glória de Deus. Nós vimos que servir a Deus está mais ligado à essência e ao propósito da nossa criação do que meramente a realização de atividades dentro da igreja local. Podemos servir ao louvor, à secretaria da igreja, ao diaconato, ao pastorado, ao evangelismo, ao departamento infantil, a outras atividades da igreja, mas a ideia de serviço a Deus não se limita apenas ao que nós fazemos dentro da instituição igreja. Nós vimos que nós fomos criados para servir a glória de Deus, na maneira como nós conduzimos a nossa vida espiritual com o Senhor, na maneira como nós lidamos com as pessoas ao nosso redor, no nosso trabalho, na escola, aos nossos amigos, aos nossos irmãos na igreja, na comunidade, a todos aqueles que estão ao nosso redor, como nós manifestamos a graça de Deus sobre a vida deles e também na maneira como nós lidamos com os nossos recursos, não só as finanças, Tudo que nós temos está a serviço do Senhor, inclusive também a maneira como nós lidamos com a criação, com as coisas criadas por Deus, para que por meio dela nós possamos também glorificá-lo. Porém, essa ideia mais ampla de serviço não pode nos deixar pensar que nós vamos fazer isso de qualquer forma. Embora seja mais amplo, que isso vai ser do nosso jeito. Existe um princípio primordial aqui na realização do nosso serviço que deve ser observado, que é o princípio da consagração. E o objetivo dessa aula, então, é destacar biblicamente a importância dela, dessa consagração pessoal antes da realização do nosso serviço a Deus. Nós vamos partir de 3 exemplos bíblicos para que nós possamos entender essa perspectiva da consagração e tirarmos algumas lições para nós. Em seguida, falaremos sobre as formas de consagração, como nós nos consagramos ao Senhor e como isso vai contribuir para o nosso serviço a Deus. Com relação aos exemplos, eu quero destacar 3 exemplos bíblicos sobre esse assunto. O primeiro deles está ligado ao que eu chamo de exemplo levítico, mas que na verdade diz respeito a toda a consagração envolvendo os sacerdotes e os levitas na administração do serviço na casa do Senhor, tanto na época do tabernáculo, enquanto o povo estava na peregrinação pelo deserto com Moisés, quanto nos dias do templo, tanto do primeiro quanto do segundo templo. Nós observarmos os textos bíblicos desses 2 períodos, as ordenanças de Deus para a organização da casa do Senhor, nós vamos ver que esses homens eram dedicados ao serviço de Deus de uma forma integral. Havia uma ritual de consagração, de dedicação desses homens ao serviço da casa de Deus. Suas vidas agora eram integralmente dedicadas ao Senhor, para que eles pudessem oficiar a Deus dentro da casa do Senhor, realizar os sacrifícios, as cerimônias que eram devidas à adoração a Deus. Nós vamos entender então, a partir desse exemplo, que a nossa consagração, ela começa, o entendimento dessa consagração se dá em que toda a nossa vida e tudo que ela está é dedicado a Deus, já não nos pertence mais. A nossa vida não é nossa, os nossos recursos não são nossos, então tudo que temos, fazemos, somos, tudo está a dispor do Senhor. Tudo está à disposição de Deus para os propósitos que Ele tem, para os planos que Ele tem, Então, sua vida inteira está dedicada ao Senhor, sua vida inteira é um serviço a Deus, Não pensar que a gente, simplesmente porque, por exemplo, eu sou do grupo de louvor da igreja, eu só sirvo a Deus no domingo, na hora do culto em que eu estou cantando. Acabou o período de louvor, acabou o meu serviço. Não, toda a sua vida está sendo dedicada a Deus em serviço e todos os seus outros recursos, além da sua voz ou além da sua habilidade de tocar um instrumento, também continuam estando a dispor do Senhor. Sua vida foi consagrada a Deus, para que você seja um sacerdote real, é o que nos vai nos ensinar o Novo Testamento, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Nós somos sacerdotes, nós estamos oficiando a Deus com as nossas próprias vidas, um serviço de sacrifício ao Senhor. Então, com tudo o que temos e com tudo o que somos, em uma dedicação integral. Quero lembrar também aqui o exemplo das igrejas da região da Macedônia, mais ou menos o que hoje nós entendemos como o país, a Grécia.
Essas igrejas eu me refiro à igreja de Filipos, à igreja de Tessalônica e à igreja de Bereia. Essas três igrejas, cuja história, né, da plantação delas a gente encontra no livro de Atos, capítulos 16, 17, mais ou menos, eram igrejas de uma região muito pobre. O apóstolo Paulo se refere a essas igrejas como igrejas de profunda pobreza, né? Mas o apóstolo Paulo, ao escrever sua segunda carta aos Coríntios, tentando motivar esses irmãos a se engajarem na campanha de ajuda, né, aos crentes da Judéia que estavam passando fome por uma crise que se abateu sobre a região. O apóstolo Paulo cita as igrejas da Macedônia como exemplo, né, de igrejas que serviram a Deus com os seus recursos, embora poucos, mas que não só serviram a Deus porque atenderam ao pedido dele, mas porque primeiro elas se dedicaram ao Senhor. O texto em 2 Coríntios capítulo 8, os 5 primeiros versículos, Paulo vai deixar isso muito claro, que eles primeiro se dedicaram a Deus, primeiro eles se entregaram a Deus e então se entregaram aos discípulos para poder fazer a sua oferta. Tanto é que eles não se preocuparam, né, com o tamanho do sacrifício, da renúncia, da dificuldade que seria para eles mesmos, também pobres, poder socorrer alguém. Mas porque eles se entregaram primeiro ao Senhor, depois aos apóstolos para o serviço. Então isso estava sendo apresentado por Paulo como um exemplo aos coríntios. E isso vai nos ensinar, o exemplo macedônio nos ensina, não só que a nossa vida inteira está a serviço do Senhor, como nós não podemos nos esquecer de que nós servimos a Deus e não a homens, né? Por mais nobre que seja uma causa, né, por maior que seja a necessidade de alguém ou de um grupo a quem estamos sendo convidados a socorrer, antes mesmo do que podemos fazer aos homens, nós estamos fazendo a Deus. E a gente não pode perder isso de mente. Senão o nosso serviço, e se a gente pensar, por exemplo, principalmente na área de ação social da igreja, vai ser mero assistencialismo. Nós vamos estar socorrendo o homem pelo homem, servindo o homem pelo homem. E não haverá nisso nenhuma glorificação e nenhum louvor a Deus. Estaremos fazendo desmotivados ou desassociados do verdadeiro princípio, da verdadeira intenção, do verdadeiro objetivo, né? Sermos instrumentos de Deus na vida das pessoas. Senão, iremos contar meramente com as nossas virtudes que, querendo ou não, estão atravessadas por pecado também. Que os macedônios nos ensinem isso, né? Nos dedicarmos sempre primeiro a Deus antes de fazer qualquer coisa em nome do Senhor. Por fim, trago um terceiro exemplo, o exemplo do povo de Israel no geral. Já vimos ali os sacerdotes e levitas que oficiavam na casa do Senhor, mas a nação de Israel era uma nação sacerdotal aos olhos de Deus, ou seja, toda a nação servia aos propósitos do Senhor, não só os sacerdotes e os levitas que atuavam no tabernáculo ou no templo. De maneira que Deus esperava do seu povo consagração. Quando Deus tira o povo do Egito e está levando eles pelo deserto, várias vezes você vai ver nos livros do Pentateuco, Deus dizendo que eles deveriam ser santos, eles deveriam se separar do pecado, que eles não deveriam andar nos costumes dos povos da terra para onde o Senhor estava mandando eles, porque eles eram uma nação santa, uma nação separada para Deus, e que Deus faria dessa nação um farol para conduzir as nações ao conhecimento de Deus. Pois bem, Israel não seguiu esse caminho, como nós bem sabemos, se deixou levar pela idolatria, pelos pecados, pela arrogância, pelo desejo da ganância dos seus corações e se perdeu nesse propósito. De maneira que, em alguns momentos, ainda enquanto Israel servia a Deus do ponto de vista ritual, do ponto de vista religioso, fazendo os sacrifícios que Deus pedia, se reunindo nos dias de festa que Deus havia determinado, mesmo fazendo isso, o Senhor passa a não receber mais esses sacrifícios, o Senhor passa a não se alegrar mais com os cânticos, o Senhor passa a não se alegrar mais com as reuniões solenes de Israel, porque essas reuniões, esses serviços não estavam sendo acompanhados de santificação. Havia pecado no coração do povo, o coração das pessoas estava longe de Deus, e o Senhor vai acusá-los isso lá em Isaías capítulo 1, versículos 11 a 14, aqui é apenas um dos exemplos em que Deus faz essa condenação, quando Deus vai dizer que eles não deveriam mais levar os seus sacrifícios, que Deus não queria mais ouvir os cânticos de Israel, porque não havia santidade no meio do seu povo. Então, como um exemplo agora a não ser seguido,
Israel vem a nos ensinar que o nosso serviço passa a ser completamente rejeitado por Deus se não for acompanhado de santidade. Se estivermos servindo a Deus, mas com as nossas mãos sujas de pecado, não importa a nobreza do nosso serviço, a importância do nosso serviço, Deus não estará recebendo o que nós temos nas nossas mãos para entregá-lo. Por isso é extremamente importante nos consagrarmos ao Senhor. É por isso que nós precisamos cuidar da nossa santificação. Tanto os sacerdotes, quanto os levitas, quanto o povo de Deus sempre deveria estar sendo consagrados, oferecendo sacrifícios por conta dos seus pecados, né? Os sacerdotes ofereciam pelo povo, a gente vai ver Moisés consagrarão e todos os outros sacerdotes também fazendo sacrifícios sobre eles, e sempre eles deveriam estar prestando sacrifícios por si. E hoje em dia nós não precisamos mais fazer isso, né? Nós que já cremos em Jesus, Jesus já pagou a nossa dívida diante de Deus. Jesus já se entregou em nosso lugar. Por meio de Jesus nós já podemos entrar na presença de Deus, né, e nos apresentarmos a Ele e apresentarmos a Ele o nosso serviço. Mas que nós não nos esqueçamos disso. Nós precisamos passar por Jesus. Nós precisamos ter uma postura de constante arrependimento dos nossos pecados, de constante confissão dos nossos pecados, de constante oração para que Jesus interceda em nosso favor como nosso advogado, para que o Senhor nos purifique por meio dos méritos de Cristo, nos lave pelo sangue do Senhor. E aí sim nós possamos entregar a Ele o nosso melhor e o nosso serviço, com mãos limpas, com coração limpo de todo e qualquer pecado. Façamos isso também buscando a oração. A oração ela vai evidenciar a nossa abnegação e a nossa dependência. Porque se consagração significa nos entregarmos a Deus, então já não há mais nada em nós a que nós venhamos nos apegar. A oração, ela nos disciplina, a oração, ela nos traz a lembrança de que nós somos dependentes de Deus. Jesus orou 40 dias no deserto antes de começar o seu ministério, logo após o seu batismo. E a oração era uma constante do ministério de Jesus. Jesus não fez tudo o que fez, simplesmente por ser 100% Deus, 100% homem. Mas você vai percebendo no relato dos evangelhos quanto Jesus orava. Jesus foi à cruz logo após um momento de oração no Getsemane. Ele foi entregue, começou o seu martírio logo após um período de oração. Isso deve nos ensinar que o nosso serviço é sempre na dependência de Deus. Nós vamos ser revestidos de poder do Senhor para fazermos o que devemos fazer quando nós buscarmos a Ele em oração, quando nós colocarmos o nosso coração diante do Senhor para ouvir a sua ordem, para ouvir o seu comando, para que a gente possa fazer exatamente o que Ele quer. E para isso a gente precisa também da palavra, Nós precisamos estar expostos à palavra de Deus, porque a vontade do Senhor já foi revelada e está nas Escrituras. Por isso nós não podemos nos apartar dela. Nós devemos estar sempre expostos à palavra e sempre expondo às pessoas a palavra de Deus, a nossa comunidade, os nossos irmãos, a palavra do Senhor, nos edificando mutuamente nela, porque seguindo a vontade de Deus que está sendo revelada nas Escrituras, o nosso serviço vai ser sempre aceito, porque nós não estaremos fazendo o que Deus não quer que nós façamos. Se nós estivermos firmes na palavra, se nós estivermos orientados pela palavra, consequentemente nós estamos firmes e orientados pela vontade de Deus. E assim nós seremos aceitos na presença do Senhor, bem como o nosso serviço será aceito na presença do Senhor. Israel se perdeu na palavra, Israel deixou de observar a lei do Senhor, por isso se perdeu e o seu serviço não era mais aceito a Deus, porque começou a pecar, começou a estar fora do centro da vontade do Senhor. Que nós não sejamos encontrados assim. Portanto, aprendemos então que na nossa vida de serviço, na nossa vida de consagração, tudo passa a ser de Deus e a estar à disposição dele. Que nós não podemos perder de vista o fato de que Deus é o nosso Senhor e não os homens, incluindo nós mesmos. Que o nosso serviço não deve ser motivado por quem está nos pedindo ou pelo que nós queremos fazer, mas por aquilo que o Senhor requer de nós. E que o nosso serviço deve estar acompanhado da nossa santidade, para que o Senhor possa se agradar não só das nossas ofertas, mas como Davi no Salmo 51, que Ele possa se agradar do nosso coração contrito e quebrantado na sua presença. Afinal de contas, é isso que o Senhor requer. Como diz os Salmos Hinos 440, você em seu refrão, que o nosso serviço seja acompanhado com fervor, que o nosso serviço seja acompanhado com uma fé firme e com oração, até que volte o bom Senhor. Que o Senhor nos ache consagrados ao seu serviço, que o Senhor nos ache dedicados ao seu serviço,
que o Senhor nos ache de fato dispostos a servi-lo com tudo que somos e com tudo que temos, de acordo com a sua santa e soberana vontade. Que Deus abençoe a minha, a sua vida, a nossa igreja, e que nós possamos ser uma comunidade que serve ao Senhor para a sua glória e conforme a sua vontade. Se Deus nos permitir, nos encontramos no próximo vídeo dando continuidade a essa sequência de estudos. Deus te abençoe.